Seu pai repetiu muitas vezes que ele não deveria ter outras aspirações além de se tornar a sombra de seu irmão mais velho. A visão não era agradável. Sangue escorria pelo rosto do jovem. Este foi um cavaleiro que sozinho conteve os guerreiros mais fortes do continente. Boris, com uma capa branca e uma cruz de cavaleiro no peito, disse que isso era excelente, o que significava que ele era seu irmão mais novo. Irmão mais novo do Lord Kianvert. Boris riu muito. E Kian perguntou quem o contratou. Foi o próprio imperador? Boris cobriu o rosto com a mão e exclamou que o véu negro que emanava dele confirmava que os rumores não eram mentirosos. Ele é um assassino das fileiras das trevas. A organização deles é uma monstruosidade. E eles terão que pedir um aumento para reprimir o rebelde herege. Kian sugeriu que Boris ousasse. Se naquela altura ele pudesse falar, seria melhor recuar para não ficar sem dentes. Boris assumiu uma posição de combate e sugeriu que Kian se rendesse, pois agora ele estava em seu poder e não conseguiria romper a barreira das 9 estrelas. Kian pensou em avisar seu irmão. Eles tinham que descobrir quem estava por trás disso. Kian disse a Boris que mesmo se ele tivesse 10 barreiras, ele ainda o transformaria em pó. Boris disse para ele parar com essa conversa fiada. Kian se lembrou das palavras de seu pai, que frequentemente repetia que ele deveria se dedicar inteiramente a proteger a honra da família, e que seu irmão era o orgulho deles, e o sucesso de Eshel era o seu sucesso. Ele viu seu irmão olhando para ele sem nenhuma emoção no rosto. Só então Kian percebeu que seu irmão Eshel estava por trás de tudo isso. Ele disse em voz baixa que sentia que Kian não entendia por que ele estava ali. O jovem não conseguia entender o que tudo isso significava. Eshel disse que Kian fez um ótimo trabalho, pelo bem da família, do povo e por ele pessoalmente. Agora ele está livre da dívida que pesava sobre seus ombros há 10 anos. Kian balançou a cabeça e perguntou o que ele tinha feito de errado. O irmão respondeu que ao se tornar um assassino vil, ele havia perdido sua forma humana. Todos esses anos eles foram forçados a ouvi-lo, então seus pecados são imperdoáveis. Kian não conseguia compreender as palavras que Eshel estava lhe dizendo. Como ele ousa dizer isso? Disputas pela coroa imperial, supressão das tropas demoníacas, a guerra pela unificação do continente. Ele teve participação no sucesso de todos os seus esforços. Ele dedicou sua vida ao irmão mais velho na esperança de seu próprio bem. E agora este era o pagamento de Eshel por sua lealdade. Kian exclamou indignado que havia trabalhado para ele durante 20 anos como um cachorro. No entanto, ele não se importa com as consequências. Se ele quer matar, deixe-o matar. Mas eles irão para o outro mundo juntos. Os cavaleiros imperiais ficaram surpresos com a enorme quantidade de mana no homem que tinha acabado de terminar uma batalha. Ele era mesmo um homem? Kiano até achou engraçado que o maior herói do continente estava tremendo de medo de seu irmão mais novo, cuja vida ele mesmo tentou tirar. Ele não tinha vergonha? Eshel, correndo em direção ao irmão, pensou em apenas uma coisa: que ele só precisava bater uma vez. Atingir um ponto fraco interromperá a regeneração. Boris parou o movimento de Kian com magia, e a arma caiu de suas mãos. Eshel chegou a tempo e perfurou seu corpo com uma espada sagrada e disse que queria lhe dar uma morte fácil como seu irmão, mas mostrou sua verdadeira face. Ele sabia da natureza de Kian há muito tempo e nunca confiou nele. O irmão mais novo olhou surpreso para Eshel e lentamente caiu de joelhos. Eshel puxou a espada do corpo da vítima e chutou Kian. Depois disso, ele se virou e ordenou que seus cavaleiros avançassem. Kian deitou-se no chão e sentiu a vida abandoná-lo. Os últimos momentos de sua vida inútil e estúpida passaram diante de seus olhos turvos. Ele ouviu uma voz distante e baixa chamando-o pelo nome. Kian abriu os olhos e viu o rosto de uma garota acima dele, dizendo-lhe para acordar. O jovem a reconheceu como Emily, sua criada pessoal, e perguntou o que ela estava fazendo ali. Kian percebeu que eles não viam Emily há 20 anos, mas nenhuma ruga apareceu em seu rosto durante esse tempo. Ele percebeu que estava no quarto de sua infância e que todos os móveis estavam em seus lugares originais. Kian ficou surpreso ao perceber que havia retornado à infância. Enquanto isso, a criada se virou para Lord Kian. Ela pediu para ele se recompor e não tentar perder outra briga. No início, Kian não entendeu o que Emily estava falando. Por um minuto, ele olhou para tudo ao seu redor com um olhar incompreensível. Era de fato o castelo do Duque Vert. Não havia mais dúvidas. Esta era definitivamente uma fortaleza do passado. Será que a vida passa diante dos seus olhos durante a morte? Kian se lembrava bem daquele dia, 27 anos atrás,
1º de março de 1985, um ano antes de entrar na academia. No início de cada mês, a família organizava uma luta de treinamento entre os filhos. Foi um evento importante do qual o Duque Vert compareceu pessoalmente. Seu oponente era Krans Vert, seu meio-irmão da mesma idade. Sua mãe era a duquesa Margarida de Argel. E por esse motivo, ele recebeu muito mais atenção, embora ambos fossem mais jovens. Dos 4 filhos, Kian era o único bastardo de origem obscura, e depois daquela batalha, ele se tornou motivo de chacota para aqueles ao seu redor. Seu pai perdeu todo o interesse nele e ordenou que ele ficasse fora do caminho. Desta vez, Emily sugeriu que Keanu desistisse da luta, mas o garoto disse categoricamente que simplesmente venceria. Kian pegou o florete e percebeu que ele parecia pesado para ele. Aquilo definitivamente não era um sonho ou uma lembrança passageira. E ele nunca tinha ouvido falar de magia de ilusão semelhante. Ele realmente voltou no tempo. Krantz declarou arrogantemente que nunca pensou que Kian apareceria para essa luta. O Duque deu a ordem para começar a batalha. Krantz correu para o ataque, e Kian permaneceu calmamente em seu lugar. Havia um olhar de confiança no rosto de Krantz. Keanu sentiu que seu oponente estava se movendo como um caracol. Krantz atacou, mas sua arma cortou o ar. Kian desviou facilmente. Krantz chamou Kian de covarde e o chamou para lutar. Então Kian arrancou a espada das mãos do irmão com um golpe gracioso. E então ele deu um chute no tornozelo. Krantz uivou de dor e seus olhos reviraram. Ele caiu, segurando a perna com as 2 mãos. O rosto da duquesa mudou. Ela não conseguia acreditar no que via. Kian sabia que o duelo terminaria no momento em que apontasse sua espada para a garganta de Krantz. Mas o jovem não estava satisfeito, porque Krantz tinha transformado sua vida num inferno por diversão, e continuava fazendo isso na academia. Ele decidiu dar uma surra nele. Desta vez, ele decidiu assumir o controle de sua própria vida. A batalha terminou com a derrota completa de Krantz. O pai havia adiado sua aventura planejada para encontrar Kian, o que deve ter causado uma boa impressão nele durante o duelo. Ele designou seu guarda-costas pessoal e o alto cavaleiro Yurken para acompanhar o jovem. No corredor do castelo, Kian encontrou a duquesa, que caminhava acompanhada de uma criada. Parecia que ela estava voltando da enfermaria onde Krantz estava. Margaret perguntou a Kian como ele pôde fazer isso com seu irmão. O jovem respondeu que um duelo não é um jogo. E a duquesa exclamou que, portanto, não valia a pena misturar sangue com pessoas de classes mais baixas. O que mais se pode esperar de um degenerado da ralé suja? Ele deveria agradecer por poder estar aqui, mas, em geral, ele deveria ter sido imediatamente jogado na rua. Kian ficou furioso, e pareceu que era demais da parte de Margaret. Ele poderia ter cortado a garganta dela. Kian pensou que talvez devesse matar a duquesa, embora a morte fosse um desfecho fácil demais para ela. Ele tinha uma ideia melhor, mas levaria tempo. Kian se virou para Margaret e disse que ela devia saber que ele estava entrando na academia com Krantz. A duquesa perguntou surpresa. E daí? Kian respondeu que Krantz pode perder vários membros quando se formar. Uma Margaret enfurecida chamou o jovem de canalha e balançou a mão para ele. Jurken se colocou entre ela e Kian, declarando que eles precisavam se apressar porque não podiam deixar sua senhoria esperando. Ele pediu desculpas à minha senhora e levou o jovem até o escritório do duque. Afinal, as ordens do duque são absolutas. Agora que Kian estava sob a proteção de um deles, era bom ter um cavaleiro que não estava sob o controle de Margaret. Kian entrou no escritório de seu pai e relatou que o filho mais novo da casa de Vert havia chegado ao seu comando. Foi-lhe dito para se sentar. E este foi o primeiro diálogo com o duque Willers Vert, governante de Villiers e das terras ocidentais do Império Wusif, em 15 anos. Muitos o conheciam como o defensor do continente, um grande herói dotado de talento mágico e uma mente afiada. Ele interrompeu a invasão das tropas demoníacas e assumiu um fardo insuportável. Até sua morte, seu único desejo era a paz no continente. No entanto, isso era diferente das memórias de Kian. Ele escolheu para si o papel de servo do povo. O duque era um verdadeiro tolo. Wilvers olhou para o jovem com um olhar sério e disse que ele se movia durante o duelo como se estivesse lendo a trajetória da espada de Krantz. Ao atacar, Kian viu a trajetória do florete e girou seu corpo perfeitamente, evitando o golpe. Quando ele aprendeu esgrima, Kian ficou surpreso com a percepção do duque e respondeu que nada disso havia acontecido. Ele apenas estava treinando duro à noite.
Wilvers olhou atentamente para o garoto e afirmou que o Kian que ele conhecia não tinha nem a habilidade nem o desejo de aprender esgrima. Então por que esconder tal talento? Kian respondeu que simplesmente não queria chamar atenção desnecessária para si mesmo, e o Duque acrescentou que a falta de informação pregou uma peça cruel em Kranz. Mas ele não exagerou um pouco no resultado da luta quando chutou o irmão? Kian percebeu o quão provocativa era a pergunta de seu pai. Obviamente, ele queria testar seu caráter. O jovem respondeu que queria apenas provar seu valor. Eles podem ser meio-irmãos, mas são rivais de Kranz. Ele estava apenas seguindo os termos do duelo. O Duque, sem dúvida, gostou de sua resposta direta e cortante. Ele disse ao jovem que estava imensamente satisfeito com o talento do filho. Wilvers expressou confiança de que Kian seria de grande utilidade para Eshel. Kian percebeu que nada havia mudado no passado e que ele teria que servir Eshel novamente. Seu pai ainda estava obcecado por ele. O Duque declarou que queria recompensar Kian por sua vitória e perguntou o que ele queria. Kian, enquanto isso, pensou que, como esse era o desenvolvimento inevitável da história, ele simplesmente destruiria todos os planos do bastardo Eshel. Ele olhou corajosamente nos olhos do pai e declarou que queria ir para a linha de frente. Emily, quando descobriu isso, perguntou ao jovem se ele realmente tinha enlouquecido completamente, se ele não sabia dos horrores que estavam acontecendo ali. Todo o campo de batalha está completamente ocupado por bestas demoníacas vis. A região de Vélias faz parte das terras ocidentais do Império Wusif, e também é o único lugar no Império que é chamado de linha de frente, com a área mais avançada na linha de frente sendo o Vale Lemeia. Uma guerra secular com demônios ainda acontece lá. O Duque Wilversworth era categoricamente contra o exílio de Kian, mas ainda concordou com uma condição. Em um mês, Kian deveria ter se tornado competente o suficiente para sobreviver no vale, embora o jovem não conhecesse todas as condições de adequação para isso. Primeiro, ele decidiu fortalecer os músculos, porque um corpo fraco não é bom. Uma coisa que deixou Kian feliz foi que, mesmo depois de retornar a este mundo, o sentimento de lutar ainda permanecia com ele. Ainda havia alguns grãos de mana em seu corpo, e se ele conseguisse fortalecer seus músculos, ele seria capaz de encontrar um uso digno para o mana. Ele precisava começar a treinar agora. Seus pensamentos e as conversas vazias de Emily foram interrompidos pela chegada repentina de sua irmã. Alice entrou correndo no quarto com uma expressão feroz no rosto. Antes que a empregada tivesse tempo de cumprimentar a moça, ela agarrou o irmão pelo colarinho e perguntou se suas bolas realmente tinham saído dos rolos. Ele realmente pediu ao pai para mandá-lo para a linha de frente? Aparentemente, Kian ganhou confiança em si mesmo depois da luta com Kranz, mas ela moderou seu ardor. Alice ordenou que Kiano fosse rapidamente para o telhado. Lá, ela declarou que o duelo começaria assim que eles sacassem suas espadas, e que, se ele resistisse por 3 minutos, ela o deixaria ir para a frente. Antes da luta, Alice perguntou a Kiano se ele queria liderar a família. Kian entendeu o que ela queria dizer, mas, na verdade, ele não precisava disso. Enquanto isso, sua irmã disse para ele se defender e sacou sua espada. Foi um dia bastante movimentado para Kian hoje, pois ele já havia lutado com Kranz hoje. Alice lançou um ataque poderoso em Kian, golpeando-a com sua espada de cima para baixo. Para a surpresa da garota, a criança bloqueou um golpe muito sério e poderoso, e Kian pensou que parecia que sua irmã não se importava com a diferença de idade. Alice deu um passo para trás e pensou com respeito que aquela criança era capaz de aparar a espada com uma espada fina. A menina finalmente decidiu que era apenas uma coincidência. Ela atacou Kian ainda mais ativamente. Ele lutou contra os golpes da espada pesada com dificuldade. Alice ficou ainda mais animada quando Kian se defendeu com sucesso, e ela se esforçou para vencer a qualquer custo. Kiano teve que recuar, porque sua irmã não se conteve, e se ele não tivesse girado a espada no último momento, ele poderia facilmente tê-la matado. A maioria das técnicas da Névoa Negra visam matar a vítima instantaneamente, e com suas habilidades é impossível lutar e pensar em como não matá-la. Kiano se perguntou quanto tempo faltava até os 3 minutos. Ele compensou a falta de músculos com mana na espada, mas o jovem já estava no seu limite. Enquanto isso, Alice estava lançando um feitiço. Kian percebeu que essa era a magia das 6 estrelas. Alice usou a habilidade Lâmina de Água e lançou outro ataque contra o jovem. Kian se perguntou com cansaço e ironia. Ela realmente o queria morto?
As coisas estavam ficando sérias porque Alice havia perdido completamente o controle de si mesma. Se ele conseguir bloquear o golpe, ele usará sua força para mandá-lo embora. Parecia que ele não tinha escolha, e Kian correu em direção ao oponente. Alice balançou sua arma com uma força terrível. Nesse momento, a figura de Yurkin apareceu de repente entre os combatentes, ordenando que parassem o duelo. O cavaleiro se virou para Lady Alice. Ele disse à garota que ela estava exagerando, porque seu oponente era ninguém menos que Lord Kian. O jovem suspirou aliviado e pensou que Jurkin havia chegado bem a tempo. Alice recobrou a razão e correu até seu irmão. Abraçando-o, pediu perdão e disse que havia se esquecido completamente de si mesma. Ela ficou tão enojada com a ideia de que ele a deixasse que perdeu completamente o controle de si mesma. Essa era Alice, sempre dando o máximo em tudo que fazia. Alice é a irmã mais velha de Kian. Mesmo na academia, um paraíso para os alunos mais talentosos nas áreas de esgrima, magia e acadêmicos. Alice era uma elite inigualável em todas as disciplinas. E também por causa de sua aparência apropriada, as pessoas começaram a chamá-la de Filha de Deus. Crescendo com uma espada na mão, ela deu a Eshel uma grande oportunidade de se tornar a próxima protetora do continente. Entretanto, logo após se juntar à Ordem da Luz, um fim trágico a aguardava. Kian decidiu que desta vez ele a protegeria. Enquanto isso, Alice perguntou a Jurkin se ele não era o cavaleiro pessoal de seu pai, já que ele havia partido em uma aventura. Jurkin respondeu que estava cumprindo as ordens de sua senhoria para proteger Lord Kian, mas que as ordens eram secretas, então ele não poderia contar a ela antes. Kian realmente percebeu a vigilância logo depois de conhecer seu pai. Era difícil para ele fingir que não via nada. Mas por que seu pai confiaria secretamente sua proteção a Jurkin, já que ele ainda é uma criança? No dia seguinte, Alice retornou à academia e passou para ver seu pai antes da formatura, enquanto Kian começava seu treinamento pesado. Ele decidiu dedicar as próximas 2 semanas ao treinamento físico. No entanto, seu limite era 10 flexões, e essas 2 semanas foram de decepção contínua. Kian tinha um ótimo físico antes, e agora precisava de um novo plano. Uma empregada entrou no quarto e anunciou que tinha um pacote de Lady Alice. E esse era o novo plano de Kian. O frasco dentro do pacote tinha um cheiro muito ruim. E Kian pediu a Alice o sangue do cão do inferno para aliviar o constrangimento do último duelo. É um recurso raro vindo direto do Vale Lemeia, mas parece estar disponível também no mercado negro. O sangue de bestas demoníacas tem um cheiro terrível, além de causar uma sensação de queimação na boca, e muitos o consideram veneno. Entretanto, beber esse sangue aumenta permanentemente os poderes físicos e mágicos, embora para a maioria das pessoas isso seja um conto de fadas. Mas em sua vida passada, Kian viu com seus próprios olhos como a história ganhou vida. Ele se preparou para beber a poção e pediu para Emily não se preocupar. Afinal, ele era a única pessoa que conseguia sobreviver à comida dela, pois se lembrava muito bem do primeiro prato dela. Era uma sopa de cogumelos. Depois de uma colherada, seu pulso dificilmente voltava, e comparado a este prato, sangue de cão era apenas uma sobremesa doce. Olhando indiferentemente para o rosto enojado de Emília, Kian bebeu o sangue e disse que era realmente delicioso. Ele então decidiu sair para dar uma caminhada e testar o quão bem o sangue do cão do inferno funcionava. Kian não visitava esse lugar há muito tempo e estava esperando por essa oportunidade há 2 semanas inteiras. Jurkin tinha ido se reportar ao pai e vinha aqui sempre que queria ficar sozinho. Um dia, Eshel recebeu uma revelação de Lumendel, o deus da luz, na qual ele descobriu que em algum lugar na floresta selvagem de Vélias, um antigo santuário estava escondido. Mesmo que não acreditassem realmente, eles conseguiram encontrar o lugar onde o mana estava concentrado, mas, naturalmente, não houve iluminação nesta vida. Então, agora ele é o único que conhece esse lugar. Eshel não conseguia nem imaginar, nem em seus sonhos mais loucos, o que Kian faria com ele. Este santuário estava aqui e Kian decidiu entrar nele. Era um pouco diferente do que Kian tinha visto antigamente. Mesmo antes da guerra entre demônios e deuses, 300 anos atrás, que transformou toda a história da Terra em pó, este lugar era usado de uma maneira especial. Foi usado como santuário para Lumendel, o deus da luz. Ninguém imaginaria que tal lugar estaria escondido em suas florestas. Kian, caminhando para dentro, viu esta espada sagrada. Esta espada era a mestra do santuário.
Em 12 de agosto de 1999, as pessoas conseguiram libertar Velias dos demônios, mas as pessoas comuns não eram páreo para eles. A maré da batalha foi mudada por relíquias antigas chamadas Armas dos Deuses, trazendo à humanidade uma rápida vitória. Uma dessas relíquias é Durandark, uma espada sagrada abençoada por Lumendel, que desempenhou um papel fundamental na expulsão das forças demoníacas. Mais tarde, esta espada passou para as mãos do irmão de Kian, com o qual Eshel o matou. Havia uma possibilidade de Durandark estar envolvido no retorno de Kian para cá. O jovem tocou cuidadosamente a espada com a mão, mas, como Kian pensou, não houve reação. Ele chutou-a com o pé e sentiu que isso estragava seu humor. Ele não precisava daquela espada de qualquer maneira. O jovem caminhou um pouco mais, onde pôde ver algo que parecia uma sombra projetada pela espada. Era realmente fácil confundir essa coisa com a sombra de uma espada sagrada. Mas não era uma sombra. Era apenas que a escuridão sempre segue a luz. Kian sabia que além do altar havia um caminho para outra sala. Ele ficou feliz em ver esta arma novamente. Era seu fiel parceiro Keiram. O jovem disse para ele se levantar e acordar. Pegando a arma, Kian sentiu vontade de cortar alguma coisa. Keiram perguntou a Kian se ele sabia o que significava seu despertar. E o garoto respondeu que não sabia, mas já que ele o havia despertado, ele teria que usá-lo. O espírito da espada apareceu diante de Kian e disse que ele era um tolo por despertar a espada mágica, que era tarde demais para o garoto se arrepender do que havia feito e que seu corpo agora lhe pertencia. O espírito avançou em direção ao jovem, mas após receber um golpe cruel, ele recuou. Kian o agarrou pelo pescoço e percebeu que ele não tinha sido tão imprudente antes. O espírito não conseguia entender como aquele cara podia tocá-lo, e Kian o lembrou que ele agora lhe pertencia. O espírito escapou das mãos do jovem e apareceu na forma de uma garota com unhas vermelhas e afiadas, que lhe perguntou quem ele era. Um sucessor, sério? Por que ele tem a aura de Aer? E Kian calmamente respondeu que ele é de fato o sucessor de Aer. Então Kian ordenou que a espada mágica Keiram se curvasse diante de seu novo mestre. Keiram correu até o jovem e declarou que ela se recusou a obedecer. Kian percebeu que não havia sentido em continuar a conversa, já que seu objetivo era tomar posse do corpo dele. Keiram não lhe deixou escolha e ele decidiu fazer do jeito mais fácil. Kian disse a palavra secreta, controle da espada, e pediu à espada mágica que obedecesse de bom grado até que ele fosse forçado a fazê-lo. Keiram perguntou surpreso. Onde o homem aprendeu esse feitiço? Kian repetiu o feitiço mais uma vez, e Keiram se curvou diante dele, declarando que o reconhecia como seu mestre. Kian suspirou e pensou que havia conseguido tudo o que queria, e que agora era hora de voltar. Quando ele entrou na luz, sentiu um tremor na espada em sua mão. Aparentemente, Keiram havia esquecido a última vez que viu a luz. Ela admitiu que estava nervosa. Ela perguntou o nome do mestre e Kian deu o nome dele. Keiram disse que essa foi a primeira vez que ouviu esse nome. Aer realmente o escolheu? Kian confirmou seu palpite e acrescentou que ele foi escolhido em sua vida passada, porque esta é sua segunda vida. Keiram viu a espada sagrada e perguntou ao mestre quem era aquela criança. E ele respondeu que ela ainda não havia despertado porque seu mestre apareceria em pelo menos 20 anos. Keiram perguntou de onde Kian tirou tanta confiança. O jovem, em vez de responder, brandiu sua lâmina e cortou parte da espada sagrada. Keiram perguntou com preocupação na voz o que ele tinha em mente e o que planejava fazer a respeito. Kian respondeu que não sabia, mas tinha um bom pressentimento. A carruagem, puxada por 2 cavalos, movia-se rapidamente pela estrada que levava ao vale. O tempo passou rápido e finalmente o dia chegou. O Duque Wilversvert perguntou a Kian mais uma vez. Ele ainda está realmente ansioso para ir para a linha de frente? Se Kian mudou de ideia, não é tarde demais para desistir. O jovem respondeu que seu coração já estava na linha de frente. Então o Duque ordenou que Jurken soltasse a fera. Kian viu um pergaminho mágico nas mãos do cavaleiro e decidiu que queria invocar alguém. Jurken lançou o feitiço. Era uma fera feroz do submundo, um cão do inferno. Era um demônio classificado do Vale Lemei, e eles realmente se esforçaram ao máximo neste teste. Mas eles certamente intervirão se algo der errado. Wilvers se virou para Kian e disse que um guerreiro deve ser responsável por suas palavras. Se ele quiser ir para a linha de frente, ele deve passar no teste. Antes disso, Kian desafiou Jurken para uma luta.
Ele argumentou que faltavam 3 dias para sua inspeção e que não queria lutar com o ar durante todo esse tempo. Ele precisava de experiência em combate real e pediu ajuda ao cavaleiro Jurken. Ele perguntou ao jovem se não seria melhor duelar com alguém da sua idade, talvez Kranz? Kian respondeu que, por algum motivo, Kranz começou a evitá-lo. Com seu pedido, o senhor colocou Jurken em uma posição difícil. Finalmente, ele tomou sua decisão e disse que concordava em lutar. Mas sua lâmina permaneceria na bainha e ele se concentraria na defesa, para que Kian pudesse atacar o quanto quisesse. Kian agradeceu Jurken e pediu mais um favor. Meu pai não deve saber nada sobre esse duelo. Depois disso, a luta de treinamento começou. Jurken ficou surpreso com a força do jovem. Ele levou um golpe muito forte. O cavaleiro também notou a velocidade e a precisão dos movimentos de Kian. Além disso, o filho mais novo do duque era muito inteligente. Em legítima defesa, Jurken permitiu que o jovem praticasse sua técnica de espada. Os ataques de Kian se tornaram cada vez mais perigosos. Então Kian colocou a arma de volta na bainha e, agradecendo Jurken pela ajuda, disse que ainda estava além de suas capacidades. Jurken o elogiou por seu excelente trabalho. Ele não conseguia entender como seu insignificante Lord Kian se tornou um espadachim tão talentoso. Depois do que o cavaleiro viu, ele podia dizer com certeza que esse seria um teste muito maior para o cão infernal do que para Lord Kian. Enquanto isso, a besta de fogo começou seu ataque ao homem. Sua boca aberta com presas afiadas já estava muito próxima. Kian sabia que ainda estava fraco para enfrentar o demônio de frente e então precisava terminar a luta o mais rápido possível. É melhor acabar com esse monstro com um golpe só. Kian desviou do ataque da fera e, aproveitando o momento certo, cravou sua lâmina em sua cabeça. O cão caiu sangrando e Kian pensou que aquele sangue seria suficiente para ele beber algumas garrafas. No entanto, ele não queria estragar a opinião pública e, tendo retirado sua arma do cadáver do animal, a devolveu à bainha. O duque bateu palmas suavemente e elogiou Kian por ter feito um excelente trabalho ao passar no teste. Nesse momento, Keiran se virou para o jovem. Ela perguntou venenosamente. Aparentemente, ele só precisava dela para cozinhar? Por que ele não se aproveitou dela, já que ela também precisa de sangue novo? Keiran pediu a Kian que lhe desse pelo menos um gole do sangue do animal morto. Ele a tranquilizou e garantiu que em breve a lavaria em rios de sangue, que ela só precisava esperar. Keiran perguntou ao mestre com ressentimento. Então, por que ele a acordou cedo? Foi anunciado que ogros estavam avançando do noroeste. Um alarme soou, e o duque ordenou que os monstros fossem rapidamente eliminados, matando cada um deles. Os grilhões da purificação foram preparados. Uma poderosa força mágica caiu sobre as hordas de ogros. Os monstros passaram por momentos difíceis. Os cavaleiros de Sua Majestade atacaram corajosamente os ogros. Uma grande batalha aconteceu entre humanos e monstros. Nesse momento, Kian Vert estava se aproximando da linha de frente, montado num cavalo, e Emily, que o acompanhava, tremia de medo. Kian pensou com alegria que sentia falta daquele lugar, mas lá estava ele novamente e o lugar continuava assustador. O duque perguntou a Kian como ele se sentia e ele admitiu que estava um pouco nervoso. Wilvers observou que uma vida poderia ser perdida ali a qualquer momento, e, portanto, ele nunca deveria baixar a guarda. Foi apenas um dos muitos dias na frente de batalha. Normalmente, ocorrem de 3 a 4 batalhas por dia, e cada batalha é travada de acordo com um protocolo rigoroso. Aqui, cada alto cavaleiro tem sua própria função e, portanto, afasta criaturas demoníacas da linha de frente. Kiana foi designada para a tenda mais distante da linha de frente. Havia tantos guardas ao redor que ele não sabia onde conseguir uma vítima para Keiran. Kian decidiu que teria que esperar até a noite. O jovem percebeu que Emily estava tremendo como uma folha de álamo e perguntou o que havia acontecido. A criada respondeu que Sua Alteza havia dito que alguém poderia morrer ali a qualquer momento e Kian sugeriu que ela voltasse para casa. Emily exclamou indignada que ele não deveria brincar daquele jeito, pois sem ela ele não era capaz de nada. Há muitos demônios aqui, e se ela fugir com o rabo entre as pernas, quem cuidará dele? Depois disso, a criada informou ao meu senhor que era hora do jantar. Num acesso de raiva, Kian quis mandar Emily para casa, mas mudou de ideia. Kian colocou o bicho de pelúcia na cama em seu lugar e o cobriu com um cobertor, esperando que funcionasse. Emily acordou de repente e perguntou se ele estava planejando treinar ali. Ele é tão diligente que sua senhoria deve estar orgulhoso dele.
Kian puxou o capuz de sua capa sobre a cabeça e pediu à empregada que o cobrisse e que ele retornaria em breve. Ele ordenou que Emily dissesse a todos que ele estava dormindo. À noite, a segurança nas linhas de frente é reforçada. Então, Keanu tinha que fazer o que havia planejado. Agora ou nunca, ele não teria uma segunda chance. Kian chegou à terceira zona de neblina negra chamada Descida Nebulosa. Era uma área de alto risco, repleta de vários monstros. Foi um ótimo lugar para testar Keiran. Keiran, ao se ver nas mãos do jovem, virou-se para ele e pediu que não se contivesse, que a deixasse cortar todo mundo. Um enorme cão do inferno foi a primeira vítima. Kian ficou feliz em atender ao pedido de Keiran. Ele usou a habilidade Lâmina de Névoa, Tempestade de Névoa, que lhe permitiu destruir vários demônios de uma só vez. Depois de beber um pouco de sangue de uma caneca previamente preparada, Kian olhou ao redor com um olhar satisfeito. Keiran também se sentiu maravilhosa, como se tivesse nascido de novo. Kian sugeriu que eles continuassem o treinamento, e Keiran afirmou que eles ganhariam força por uma semana inteira se lutassem contra esses vira-latas. Kian disse a Keiran para não se preocupar, pois ainda havia uma noite inteira pela frente. Havia muitos monstros naquele lugar. Eles se divertiam muito, e isso era muito emocionante e interessante. Enquanto isso, contornando a encosta da montanha, duas carroças acompanhadas por um grande número de cavaleiros avançavam em direção ao vale. Dentro da carruagem, a criada disse à senhora que as linhas de frente eram muito perigosas e que ela ainda poderia mudar de ideia. Mas Sua Alteza pediu à mulher que não a tratasse como uma criança. Como princesa, ela deve ajudar seu pai, o imperador, em sua jornada. A empregada não deve tocar nesse assunto repetidamente. A mulher abaixou a cabeça obedientemente e então, como se lembrasse de algo, declarou que o filho mais novo do Duque Vert também estava na frente. Há rumores de que ele tem a mesma idade da princesa, e Sua Alteza se perguntou se o Duque Wert realmente havia levado seu filho mais novo para a linha de frente? A empregada respondeu que ele havia se voluntariado e que talvez eles pudessem se dar bem com ele. A princesa respondeu que não estava nem um pouco interessada nele e que queria dormir. Então ela perguntou à empregada qual era o nome dele. Ela prontamente respondeu que seu nome era Lord Kianvert. A princesa olhou pensativa pela janela. A batalha terminou, e Wilverswirth perguntou sobre as baixas entre os guerreiros. Não houve vítimas nem feridos, e o duque ordenou o retorno ao acampamento. De repente, ele notou seu filho Kian perto do cadáver de um dos monstros. Wilvers disse que se adaptou rapidamente à vida na linha de frente. Kian respondeu que ainda tinha muito a aprender, e o duque admitiu que não achava que duraria muito. Mas Kian está se saindo bem e está orgulhoso do filho. Ao sair, seu pai disse a Keanu para ir vê-lo na manhã seguinte, pois eles tinham algo para conversar. Era um monstro perigoso, um verme assassino. Não estava claro o que ele estava fazendo nos arredores do vale. Keiran se virou para o cavalheiro e sugeriu que ele tinha certas dificuldades e por que não deixar esse monstro com ela? Ela só queria ajudá-lo. E o jovem respondeu que estava ciente de seus planos. Ela queria assumir o controle. Keiran percebeu que o verme estava reagindo rápido demais e que os golpes de Kian não eram páreo para ele. O jovem entendeu que ela estava certa, e naquele ritmo, ele não mataria o monstro tão cedo, embora já tivesse passado um mês inteiro desde sua chegada ao fronte. Mesmo tendo bebido o sangue de muitas bestas demoníacas, ainda não era o suficiente. Parece que Kian Werth não teve escolha. Keiran terá que colaborar um pouco. Ele usou a nona encarnação da espada demoníaca, Névoa Espessa. O monstro assassino não deveria ter vindo aqui. Depois que Kian desferiu um golpe sério no verme, ele usou Lâmina de Névoa, pétalas flutuantes. Wilverswert notou que o cão do inferno havia sido morto recentemente. A quantidade de mana parece impressionante. Poderia realmente ser obra de um demônio? Se ele está envolvido aqui, eles não podem simplesmente ignorar. O duque ordenou que as carcaças dos animais fossem queimadas e que a área ao redor fosse cuidadosamente examinada. Vert olhou atentamente para as feridas deixadas no cão e pensou que aquelas marcas de espada lhe eram familiares. Talvez fosse apenas um déjà vu? Nesse momento, Jurken o chamou e o convidou a olhar o que havia encontrado. Era o cadáver de um verme assassino, e o duque perguntou surpreso: quem poderia ter lidado com tal colosso? Essa é realmente a mesma organização? Esta técnica de encarnação da espada demoníaca dá a Keiran controle sobre o corpo de Kian, permitindo que ela use seu verdadeiro poder. No entanto, se ele baixasse a guarda,
Keiran poderia acabar em sua posse. Kian estava deitado na cama e não conseguia entender o que estava pensando. Era uma loucura completa. Usá-la para matar um monstro. Ele teve sorte de ter bebido sangue demoníaco. Se isso tivesse acontecido há um mês, seu corpo não teria sido capaz de suportar. Keiran disse ao jovem que ela entendia tudo, que embora ele parecesse uma criança, tudo nele dizia o contrário. Ele a mantém perfeitamente sob controle. Ele está totalmente familiarizado com a geografia do vale e usa técnicas de neblina em alto nível. Além disso, ele mesmo disse que esta não era sua primeira vida. Agora ela tem certeza absoluta de que Kian é um regressor. E Kian fica surpreso que só agora Keiran percebeu isso. Keiran exclamou com desagrado. Como ela poderia entender isso se ele nunca lhe explicou? Keiran expressou dúvidas de que matá-lo seria uma tarefa fácil. Ela acreditava que o dono de Duran havia tentado, o que significava que havia apenas duas opções. Ou ele cairia em um duelo, ou seria vítima de traição. Keiran ainda estava inclinado para o segundo, porque Kian olhou para a espada sagrada como se ela fosse merda e era difícil não notar. Então, seu principal objetivo é a vingança. De qualquer forma, ele deve ter em mente que se ela perceber sua hesitação, ela o absorverá imediatamente. Kian jogou uma caneca que estava na mão dela e disse para ela saber seu lugar e não assustá-lo. Ele percebeu que Keiran não havia mudado nada. Ela era exatamente a mesma de sua vida passada. Houve um barulho estranho no acampamento, e Kian se perguntou o que estava acontecendo. Ele fez essa pergunta a Emily, que ficou surpresa ao ver que o cavalheiro já tinha acordado. A empregada relatou que o cadáver de um demônio de alto escalão foi encontrado perto da entrada do vale. Essas criaturas não apareciam perto dos acampamentos há muito tempo. Então Kian perguntou à garota se havia algo mais em comum. Houve algo além do verme assassino, como rumores de personagens suspeitos. Nesse momento, alguém chamou Kiana. Foi o alto cavaleiro Jurken quem anunciou que o duque queria vê-lo imediatamente. As coisas estavam ruins porque Kian não tinha tempo para cuidar dos cadáveres dos monstros. Ele foi impedido de fazer isso por soldados que chegaram muito rápido. O jovem chegou à tenda do duque e relatou isso, pensando que Wilvers poderia ter notado que ele havia feito isso. Seu pai convidou Kian para se sentar. E ele pensou que se o duque perguntasse sobre o dia anterior, ele não conseguiria se justificar. Wilversvert perguntou onde Kian estava ontem à noite. O jovem respondeu que tinha ido dormir cedo devido ao cansaço extremo. O duque pensou, incrédulo, que embora seu filho tivesse ido dormir mais cedo, as pegadas no vale lembravam muito a técnica de Kian. Kian esperou ansiosamente por mais perguntas. Ainda assim, Wilvers achou difícil acreditar que o garoto conseguiria lidar com o verme assassino. Ele disse a Kian que provavelmente já tinha ouvido falar sobre o que havia acontecido perto do acampamento deles. Eles ainda estão investigando o assunto, mas ele tem quase certeza de que é coisa do Emigli. Este é um misterioso grupo de assassinos que existe desde tempos imemoriais. Eles não sabem seu verdadeiro propósito, mas tiraram a vida de muitos nobres sob o pretexto de purificação. A característica marcante dos assassinos é a névoa negra que os segue por toda parte. Apenas a névoa havia desaparecido há muito tempo, e a última vez que eles foram vistos foi há 300 anos. Mas o cadáver do verme assassino estava envolto naquela mesma névoa. Este é o traço de Yaer, o deus da escuridão, que é o objeto de adoração da névoa, bem como a fonte de seu poder. O duque acrescentou que, se suas suposições estivessem corretas, o verme assassino e todas as outras bestas demoníacas foram mortos por alguém das fileiras da névoa. Kian pensou com admiração que seu pai só precisava ver os ferimentos para concluir que os monstros tinham sido mortos por uma organização antiga, o que era surpreendente, já que não havia sinal da organização há 300 anos. Wilvers disse que eles não sabem o motivo da aparição deles, então Kian deve ter cuidado. Ele notificará o Império em breve e conduzirá uma investigação completa. O Duque chegou à conclusão de que Kian não poderia estar conectado com a névoa. Ele ainda era muito jovem, e anunciou ao jovem que eles encerrariam a conversa por hoje. Então o Duque disse que Sua Majestade os visitaria hoje. Ele queria pedir um pequeno favor a Kian. Nesse momento, ouviu-se o som de uma trombeta especial, anunciando a chegada de Sua Majestade, o Imperador, ao acampamento. Wilvers curvou-se profundamente e cumprimentou o venerável imperador. Sua Majestade ficou satisfeito em conhecer o senhor. Ele abraçou seu velho amigo e olhou atentamente em seus olhos.
Então ele voltou sua atenção para Qian. O jovem se apresentou e disse que era o filho mais novo da Casa Ver, e cumprimentou o venerável imperador. O imperador expressou surpresa por ser tão jovem e já estar na linha de frente. Aparentemente, o filho de Wilvers era realmente diferente dos outros. Qian decidiu que o favor que seu pai pediu era simplesmente exibir seu filho ao imperador. Em sua vida passada, ele sempre ficava trancado na mansão quando o imperador vinha. Enquanto isso, o imperador queria apresentar alguém a eles também. Foi a quinta princesa do Império Vusif, Arin Severus. Qian a conheceu em sua vida passada como a trágica Quinta Princesa. Seu pai pediu que ele acompanhasse a princesa Arin durante todo o dia. Qian perguntou como ele deveria fazer isso. Wilvers pediu ao filho que não se preocupasse, que ele só precisava fazer companhia a ela, pois eles tinham a mesma idade e se cruzariam mais de uma vez na academia. Qian lembrou que ela realmente havia entrado na academia e parecia tê-la visto algumas vezes. O duque declarou que não havia nada de errado em conhecer um membro da família real, mesmo que por pouco tempo, mas gostaria que Qian se desse bem com Arin. Qian tinha clareza sobre as intenções de seu pai, pois, por estar ligado ao imperador, ele queria estabelecer contato entre eles também. Entretanto, se ele escolher a pessoa errada, ele nunca poderá ser amigo da princesa. Mas isso só era conhecido por ele, que veio do futuro. Essa tarefa irritou Qian, mas ele teve que aceitá-la. Arin perguntou a ele por que o rio ali era tão vermelho. Qian respondeu que era o rio Sangue, que corria por todo o Vale Lemeia. Criaturas demoníacas velhas, doentes ou mortalmente feridas no fim de suas vidas, instintivamente pulam no rio sangrento e os fluidos corporais dos cadáveres se dissolvem com o tempo, fazendo com que o mana se decomponha e a água mude de cor. A princesa percebeu que tudo estava acontecendo por causa das secreções e criaturas demoníacas. Qian confirmou isso e acrescentou que elas também bebem dessa água e se lavam nela. Ele não aconselhou Arin a entrar neste rio. A menina perguntou o que havia no final deste rio. Qian relatou que havia um reino demoníaco lá. Se ela for pelo rio, ela pode até encontrar o rei demônio. Claro, ninguém em sã consciência faria isso. Qian estava apenas provocando a princesa. De repente, uma luz surgiu no alto do céu. Era um sinal do terceiro posto de guarda no oeste. Isso significava que criaturas demoníacas estavam se aproximando. A princesa não conseguia acreditar na realidade do que estava acontecendo. Wilvers ordenou que seus homens protegessem Sua Majestade e convocou todos os cavaleiros para segui-lo até o terceiro posto de guarda. O imperador declarou que não tinha vindo ali para fazer um piquenique e que também participaria da expulsão dos monstros. Ele declarou que ele e seus homens também se juntariam ao ataque e ordenou que todos se concentrassem em matar as criaturas demoníacas. O duque se virou para Qian e disse para ele ir com eles também. A princesa perguntou ao jovem se ele também lutaria, mas Qian respondeu que ele era necessário apenas como cobertura e que ela deveria se apressar para o acampamento. Arin pediu a Qian para levá-la com ele. Ela argumentou que eles tinham a mesma idade e que ela queria ir para lá também. Apesar da recusa resoluta do jovem, a princesa declarou que não poderia ser persuadida e que iria mesmo assim. Qian se virou para Yurken e ordenou que ele escoltasse Sua Alteza para um lugar seguro. O cavaleiro imediatamente executou sua ordem. Arin chamou Qian de homem rude quando ela foi embora e ficou indignada com a forma como ele ousou falar com a princesa daquele jeito. Qian percebeu que, enquanto ela gritava, muitos cavaleiros já haviam caído, e até mesmo uma decisão, em uma fração de segundo, poderia mudar o curso da batalha. Ela está disposta a assumir a responsabilidade pela morte de cada um deles? Ele disse para Arin voltar se ela quisesse derramar lágrimas. Enquanto isso, a batalha com os monstros atacantes continuou. Os cavaleiros bravamente mantiveram suas posições e não recuaram. Na frente de todos estava Wilvers Vert, que convocou seus guerreiros a destruir todas as criaturas e não poupar nenhuma delas. Ele incitou seus cavaleiros a atacarem não importa o que acontecesse. O imperador Dion Severus teve duas esposas. A primeira foi a falecida Imperatriz Diana Kuzel. A segunda foi a atual Imperatriz Cassandra Néphelos. A falecida esposa deu à luz dois herdeiros, e mais dois príncipes nasceram de seu segundo casamento. Porém, além disso, há um quinto filho, Arin Severus, concebido de uma concubina comum. Por causa de sua origem humilde, ela era considerada uma princesa apenas nas palavras. Mas a menina nunca se importou com a opinião dos outros. Ela lidou com todas as responsabilidades com perfeição e estudou diligentemente. Isso não agradou a muitos, e por fim,
A pobre coitada foi banida da capital imperial por traição, onde morreu de doença em uma periferia remota, razão pela qual Arin recebeu o apelido de Princesa Trágica. Sem grandes aspirações, seu destino poderia ter sido diferente. Ela só precisava ficar quieta como um rato, mais baixa que a grama. Aqui Keiram se juntou aos pensamentos de Kian, lembrando-o de que essas eram as mesmas palavras que seu pai havia lhe dito em sua vida passada. Kian respondeu que ele e a princesa eram diferentes, mas ele estava apenas entendendo que os jogos políticos em torno do trono eram implacáveis. Kian ficou muito impressionado com as habilidades do imperador no campo de batalha. Ele destruiu um grande número de monstros, porque possuía magia de 8 estrelas, e, provavelmente, se não fosse pelo trono, ele era um dos melhores magos do Império. Dion definitivamente seria o chefe da Academia de Magia. Kian percebeu que demônios de nível médio não poderiam se aproximar dele, e que talvez até mesmo cumprir seu dever fosse apenas uma espécie de hobby para ele. Wilvers Vert e o imperador Dion Severus retiraram-se para a tenda do duque para tomar uma bebida. Dion lamentou ter que beber sozinho, pois o duque não tinha condições financeiras para isso, pois estava de serviço. O imperador lembrou que Wilvers estava interessado em notícias sobre o império. Então, recentemente houve um aumento nos assassinatos de nobres e as pessoas estão apavoradas. O duque perguntou a Dion com interesse se havia algum padrão nessas mortes. O imperador respondeu que cada um dos nobres mortos era listado como um funcionário corrupto. Além disso, muitas vezes havia uma névoa escura nas cenas dos crimes. Isso dá alguma pista a Wilvers? O duque presumiu que eram os seguidores da magia negra da névoa que estavam se agitando. Ontem, ele notou um fenômeno semelhante perto deste acampamento. O imperador declarou preocupado que tudo precisava ser verificado cuidadosamente. Para ser honesto, há até um pouco de alegria na alma, já que eles voluntariamente limparam o lixo do suborno, mas não podem ficar de braços cruzados enquanto a agitação cresce no império. Depois de beber uma taça de vinho, Dion revelou que havia mais um problema. Alguns dos aristocratas malignos usaram esses eventos como pretexto para acusar seu quinto filho de envolvimento. Wilvers exclamou indignado. Como alguém pode caluniar uma garotinha por supostamente ter conexões com uma organização obscura? O imperador admitiu que até agora tinha conseguido fazer com que eles mantivessem suas bocas imundas fechadas. Mas os ataques a Arin estavam se tornando cada vez mais agressivos. Ele pediu a Wilvers que cuidasse de sua filha se algo acontecesse com ele. O duque prometeu atender ao seu pedido, jurando pela sua própria honra. Depois de ouvir Kian, Emily perguntou ao cavalheiro decepcionada. É realmente só isso? Eles realmente se separaram da princesa imperial dessa forma? Nesse ritmo, ele permaneceria solteiro até a morte, e o jovem respondeu que não estava em um encontro, mas sim indo para uma batalha. Então, vestindo sua capa, Kian pediu à criada que o cobrisse novamente. De repente, ele notou uma sombra na entrada da tenda. Foi Arin quem se desculpou pela visita repentina e pediu permissão para falar com Kian. Estava chovendo lá fora, mas os guardas estavam de serviço na tenda do senhor. Arin perguntou a Kian há quanto tempo ele estava ali e o jovem respondeu que fazia cerca de um mês. Ele perguntou à princesa o que ela queria discutir com ele. Erin olhou significativamente para a empregada e Kian pediu para Emily deixá-los sozinhos por apenas alguns minutos. Emily apressou-se em atender ao pedido de seu mestre, deixando-o sozinho com a princesa. Arin pediu desculpas pelo ocorrido e admitiu que se comportou de forma inadequada. Kian respondeu timidamente que não precisava se desculpar porque foi ele quem perdeu a paciência. A menina disse que, diferentemente dela, Kian era reconhecido como talentoso e mais maduro. Arin perguntou a Kian se era verdade que ele estava entrando na academia e expressou sua esperança de que eles se dessem bem. Mas o jovem respondeu que não poderia ajudar Sua Alteza de forma alguma e que, se ela tivesse vindo apenas para brincar de amizade, seria melhor voltar para casa. A princesa disse desapontada que isso era cruel e que ela pensou que faria amizade com ele. Talvez ele também a considere uma escória indigna. Obviamente, ele não precisava de uma conexão com tal canalha. E depois disso, a princesa se desculpou por desperdiçar seu tempo. Arin disse que foi um erro dela pensar que eles teriam uma conversa. Por fim, ela afirmou que ela e Eshel eram completamente diferentes. Kian segurou a mão da princesa depois dessas palavras. Ele perguntou como Arin sabia sobre seu irmão. A menina respondeu que eles se cruzaram no ano passado quando ela estava visitando a academia.
e ele ainda a encorajou com palavras para não desistir. Kian não acreditou nem um pouco, porque esse demônio era incapaz de ser gentil. Ele provavelmente já começou a tentar arruinar a vida de Arin. Kian queria dar um conselho simples à princesa, mas naquele momento Emily correu para a tenda e os aconselhou a fugir rapidamente. Imediatamente houve uma explosão ensurdecedora. Os cavaleiros viram que a tenda do Lord Kian estava sendo atacada por monstros e precisavam encontrá-lo imediatamente. Emily gritou desesperadamente por ajuda. O imperador Dion Severus pediu ao mensageiro que repetisse tudo novamente. O soldado relatou que monstros de alta patente atacaram o acampamento de retaguarda perto da fronteira, e a princesa foi atacada. O imperador ordenou imediatamente que todos os soldados imperiais fossem enviados para lá, e que sua filha fosse devolvida sã e salva. Ele não conseguia entender o que Arin poderia ter esquecido neste acampamento e quem ela esperava ver lá. Kianvert olhou para fora da emboscada e viu os monstros. Eles eram ogros que apareceram ali atrás dos vermes assassinos. Por que diabos monstros das profundezas do vale de repente vieram aqui em massa? Agora aconteceu um evento que não aconteceu na vida passada de Kian. Será que tudo isso aconteceu por causa dele? Emily, com lágrimas nos olhos, disse a Kiano que já o considerava morto. Agora ela nunca mais o deixaria por um minuto. Anteriormente, Kian havia derrotado exércitos inteiros de demônios sozinho, e seria engraçado morrer agora nas mãos de um ogro estúpido. A princesa expressou esperança de que tudo ficaria bem com os cavaleiros. E Emily garantiu a ela que, com esses guerreiros, nada os incomodaria. Arin exclamou que se ela não tivesse vindo para essas partes, nada teria acontecido. Mas agora, por causa de sua culpa, os guerreiros poderiam morrer. Entretanto, os guardas acalmaram a menina e disseram que protegê-la era seu dever sagrado. Eles salvarão a moça de qualquer maneira, mesmo que isso custe suas próprias vidas. De repente, Kian notou um enorme ogro atrás do soldado e o avisou sobre isso. Mas o monstro já havia conseguido agarrar o cavaleiro com sua enorme pata. Kian correu para a frente protegendo a princesa, a quem ele ordenou que recuasse. O jovem não estava enganado. O monstro veio atrás de sua alma. Então ele decidiu distrair a fera, dando aos outros a oportunidade de recuar. Depois que a princesa e todos os outros estavam em um lugar seguro, Kian corajosamente atacou o ogro. Ele não conseguia entender por que os monstros o perseguiam, como se fossem atraídos pelo cheiro de sangue. Keiron disse a Kian que em sua busca por poder, ele bebeu o sangue de inúmeros monstros. Ele exala um fedor tão forte que seria ainda mais estranho se não estivessem perseguindo-o. Kian perguntou irritado a Keiron por que ela não havia lhe contado sobre isso antes. Keiron descaradamente disse que precisava do corpo de Kian. O jovem pegou a espada das trevas em suas mãos, e Keiron pediu que ele agisse um pouco mais gentilmente. Kian se aproximou do enorme monstro. Agora não importava quantos deles aparecessem. Parecia que agora, finalmente, ele estava sozinho com os ogros, e hoje ele esperava comer o sangue deles até se fartar. De repente, o jovem notou um dragão diabólico em seu caminho. Ele era apenas um adolescente e aparentemente também sentiu o cheiro. Entretanto, Kian não se importou com o motivo da visita. Ele ativou a personificação da espada demoníaca. Ele não podia perder essa oportunidade, tinha que aproveitá-la. O gigante foi tratado imediatamente. Dion, examinando o corpo morto do monstro, disse ao Wilver que este era o último. O imperador perguntou sobre as crianças. O duque pediu que ele esquecesse Kiana. Eles precisavam encontrar Sua Alteza. Diante do olhar surpreso do imperador, Wilvers garantiu que Kianvert era capaz de revidar. Nesse momento, um dos guerreiros anunciou que eles tinham conseguido encontrar a princesa. E Dion perguntou onde ela estava. Arin correu até seu pai, e ele a examinou cuidadosamente, com medo de que ela estivesse machucada, mas a princesa pediu a Dion que salvasse Kian rapidamente. A princesa acreditava que era culpa dela que o filho do duque tivesse se metido em tal problema. O imperador pediu para a menina se acalmar e explicar o que estava acontecendo. Nesse momento, Wilvers estava interrogando a empregada de Kian. Emily nunca tinha visto o duque tão bravo antes, mas disse que Lord Kian havia ganhado tempo para eles ao permitir que ele e a princesa escapassem. O soldado que acompanhava a criada disse que se lembrava bem do lugar e que poderia, reunindo um destacamento, trazer o jovem senhor de volta. O imperador não conseguia entender por que Willers não tinha pressa. O duque respondeu que não iria a lugar nenhum. Primeiro precisamos fortificar o acampamento. Se essa linha cair, os monstros invadirão o império. Eles devem se apressar e montar um posto.
Só assim evitarão perdas desnecessárias. Emily perguntou perplexa. O que acontecerá com Lord Kian, já que ele salvou a princesa do perigo? Wilvers respondeu que, tendo cumprido plenamente seu dever, agiu de acordo com o destino da família Vert. Arin, com lágrimas nos olhos, pensou que tudo havia acontecido por sua causa novamente. De repente, um som estranho foi ouvido no ar e todos viram um dragão voador. Em suas costas estava ninguém menos que Kian Vert. As criaturas mais próximas do Criador são tão raras que talvez nunca vejamos uma delas até a morte. A forma mais elevada de vida não está sujeita à humanidade. Foi uma imensa honra para Kian conhecer um deles. Mas por que diabos ele colocou isso em exposição para os outros verem? O imperador, levantando a cabeça, perguntou ao duque se era seu filho quem estava voando no dragão. Ele não vai ajudar Kiano. Kian só queria acabar logo com aquilo e beber o sangue do dragão. Mas ninguém sabia que as coisas ficariam tão complicadas. Eles queriam devorar esse dragão inteiro junto com Keiran. Kian lidou com sucesso com os ogros, que eram meros restos comparados ao dragão. Ele usou a lâmina de névoa, tempestade de névoa. Agora ele aterrissou, batendo as costas dolorosamente. O dragão estava ali, e embora ainda tivesse muito a crescer, ele representava uma séria ameaça. Kian preparou sua espada e assumiu uma posição de luta. O dragão abriu a boca e uma luz brilhante quase cegou o jovem. Um tornado de fogo levantou Kian no ar. Mas ele conseguiu se esquivar do golpe e perguntou ao garoto se ele não tinha aprendido boas maneiras. Eles o conhecem há apenas alguns minutos e ele já está cuspindo na cara dele. Ele provavelmente já estava pronto para receber o castigo que merecia. O dragão revelou-se bastante ágil. Ele rapidamente se aproximou de Kiano. O jovem então usou a lâmina da escuridão. Eram 8 pétalas esvoaçantes. O dragão sofreu sérios danos e Kian machucou o ombro e decidiu que não estava pronto para lutas de dragões. Mas era hora de encerrar as coisas. Ele não tinha a intenção de cair no truque do dragão uma segunda vez. O dragão, sentindo o perigo, tentou se esconder. Mas Kian Vert não iria deixá-lo ir tão facilmente. Ele sentou-se montado no dragão e tentou entender por que sua luta estava indo tão bem e como limpar a bagunça resultante. Keiran perguntou ao mestre por que ele parou de repente. Kian então perguntou se ela não estava envergonhada pelo que estava acontecendo lá embaixo. Keiran disse que não se importava com nada, já que ele a irritava. Então ele tinha que terminar o que começou. E Kian disse que não podia usar magia para se exibir. Caso contrário, ele será frito vivo até ficar crocante. Keiran perguntou irritado se ele realmente pretendia ficar ali até envelhecer. E Kian disse para ela ficar quieta porque ele estava apenas pensando naquele problema. De repente ele viu seu pai lá embaixo, que já havia desenhado um círculo mágico. Era o feitiço de 8 estrelas. Wilvers Vert decidiu usar as espadas celestiais, mesmo sabendo que seu próprio filho estava montado no monstro. As espadas celestiais dispararam para cima, mirando o dragão. O pai de Kian fez jus ao seu apelido, o protetor do continente. O destino do pequeno dragão estava selado. Mas para a surpresa de Kian, ele desviou das espadas mágicas com muita habilidade. Eles quase conseguiram, mas uma espada ainda provou ser mais rápida. Enquanto flutuava no ar de cabeça para baixo, Kian pensou que havia desperdiçado uma iguaria incrível. Ele decidiu que seria transformado em um shopping se usasse as técnicas de neblina. Keiran disse com uma voz desagradável que ninguém se importava porque ele logo iria embora de qualquer maneira. Kian foi interrompido de seus pensamentos sobre a morte quando viu que estava voando direto para o rio de sangue. Ele não teve outra escolha senão mergulhar naquela lama. O jovem foi parar no rio, levantando uma enorme massa de respingos de sangue. Na outra margem, o demônio perguntou, observando o voo do dragão ferido no céu. O que ele estava fazendo ali? Outro demônio de óculos redondos respondeu que o espécime era bem jovem, que obviamente havia se perdido e que já tinha pago pelo erro. O primeiro sugeriu que o dragão havia encontrado monstros fortes, e o homem de óculos disse que havia pessoas vivendo do outro lado da fronteira. Mas o primeiro não conseguia acreditar que uma criatura tão poderosa pudesse perder para um homem patético. O homem de óculos perguntou ao seu interlocutor se ele estava preocupado com alguma coisa. Ele respondeu que sentia uma energia estranha, incomum, mas extremamente familiar. O homem de óculos com chifres perguntou se ele gostaria de verificar tudo pessoalmente, mas pediu que ele se abstivesse de destruição descontrolada. O demônio bateu as asas e disse que não precisava de mais problemas. Kian Vert emergiu no rio e gritou. Com dificuldade ele conseguiu chegar à costa. Ele sentou-se na areia e encostou as costas na pedra.
Kian estava extremamente exausto, e Keiran afirmou que ainda estava pensando em seu fim mais horrível. Kian disse a ela para não se preocupar, que ele iria se lavar quando chegassem ao acampamento. E Keiran informou que essa era a menor das suas preocupações. Ela avisou o mestre que eles estavam agora nas terras dos demônios e que ele tinha que manter os olhos abertos. O jovem respondeu que não iria implicar com ninguém de alta patente. Então ele ouviu uma voz que nunca esqueceria. Ele olhou para o demônio parado no penhasco, e o demônio perguntou se ele era um plebeu. Diante dele estava ninguém menos que o próprio rei demônio Velcarion. Todos que tiveram a oportunidade de vê-lo tiveram uma impressão geral dele. Ele era a quintessência do mal do mundo inteiro. Esse mal estava bem na frente dele. Mas por que agora? Velcarion disse com voz áspera que o homem não deveria fazê-lo repetir a pergunta 2 vezes. Kian Wart reuniu suas últimas forças em um punho e, brandindo sua espada das trevas, atacou o demônio. Entretanto, sua lâmina passou perto do rosto do rei demônio, o que o fez rir muito. Ele disse que havia rumores sobre o potencial ilimitado da espécie humana, e isso parecia ser bem verdade. Keiran, escolhendo o momento errado para perguntar, perguntou a Kiana quem era esse cara na frente deles. O jovem respondeu que o próprio rei demônio estava diante deles, e Keiran perguntou se ele realmente esperava lidar com ele. Kian entendeu que isso era impossível. Em outras circunstâncias ele poderia ter escapado, mas ninguém poderia se esconder de Velcarion. Eles seriam capazes de sobreviver? Mas ele pediu ao homem que relaxasse, pois não precisava brigar com uma pessoa tão inútil. Velcarion deitou-se no chão e prometeu não fazer nada. Embora seja problemático, ele não faz mal às crianças. Kian não conseguia acreditar no que via. O rei demônio estava deitado na frente dele. Velcarion olhou para Kian e o lembrou que ele ainda estava esperando uma resposta. Porque ele era humano. Então o rei demônio perguntou como ele chegou aqui. O jovem respondeu que havia sido levado pela correnteza. E Velcarion concluiu que aquela era sua primeira vez em suas terras. Mas ainda assim, havia algo errado com ele. E o rei demônio perguntou quem ele realmente era. Kian respondeu que era um homem simples, mas Velcarion percebeu que ele parecia reconhecer o rei demônio. O jovem jurou que o via pela primeira vez. Velcarion admitiu que também estava vendo uma pessoa pela primeira vez e ficou perplexo ao perceber como conseguiu reconhecê-la. Kian ficou surpreso que neste mundo o rei demônio fosse tão simplório. E o jovem perguntou por que Velcarion veio aqui. Ele respondeu que estava caminhando pela área quando de repente sentiu uma energia estranha. Diante do olhar confuso de Kian, Velcarion respondeu que era dever do rei demônio zelar pelas terras sob seu controle. A resposta de Velcarion não surpreendeu Kian, o que ele percebeu imediatamente. Ele imaginou que Kiano sabia tudo sobre ele, e perguntou se sua mãe nunca o assustou com histórias de terror sobre o rei demônio. Kian se recusou a acreditar que este era o Velcarion que ele conhecia, porque, a julgar por sua vida passada, uma invasão demoníaca estava próxima. Mas ele não parecia ser aquele que lideraria essa invasão. Ele é muito calmo e dócil. O que o fez mudar tanto? Kian perguntou a Velcarion. Se suas palavras não eram mentira, o que ele queria alcançar como rei? O rei demônio ficou surpreso com a pergunta e disse que realmente havia algo errado com o homem. Ele quer uma vida pacífica e feliz para seu povo. Mas se alguém ficar em seu caminho, ele o reduzirá a átomos, pois seu nome é Velcarion. E esse é seu dever sagrado. Foi apenas por um segundo, mas Kian sentiu o familiar Velcarion. Mesmo que ele esteja preso, algo logo quebrará suas algemas, e ele deve impedir isso, custe o que custar. Kian olhou nos olhos do demônio e se ofereceu para fazer um acordo. Ele informou Velcarion que algo estava chegando e ameaçaria seu povo. O rei demônio afirmou que estava falando bobagem e que isso nunca aconteceria. Kian continuou e afirmou que não sabe exatamente o que acontecerá, mas tem certeza de uma coisa. Esse evento servirá como o início de uma guerra em larga escala com os humanos. Velcarion perguntou ao jovem, incrédulo, se ele realmente queria dizer que ele, como rei dos demônios, colocaria seus olhos nas terras deles. Kian assentiu. É por isso que ele quer fazer um acordo. Velcarion deve prometer que nunca começará uma guerra, não importa o que aconteça. O demônio não entendeu o que estava sendo discutido, mas perguntou o que aconteceria se ele cumprisse sua promessa. O que o homem poderia oferecer em troca? Kian respondeu que ofereceria ajuda. Não importa o que aconteça, ele fará de tudo para apoiar o rei demônio. Velcarion percebeu que o sujeito sabia de algo e perguntou qual era seu nome.
O jovem respondeu que seu nome era Kianvert. Velicarion, depois de pensar, disse que lhe daria a palavra do rei demônio de que ele nunca invadiria suas terras, não importa o que acontecesse. Mas Kiano também deve manter sua promessa, porque acordo é acordo. Velicarion sorriu e disse que o contrato estava concluído. O grupo de busca se aproximou do rio e um dos soldados viu o senhor na margem. A princesa Arin correu até o jovem, agradecendo a Deus por salvá-lo. Kian permitiu que o grupo de busca o localizasse, e, ao retornar, ganhou o apelido de sobrevivente do dragão diabólico. Ele foi levado para um mosteiro perto da linha de frente de Veles, que foi temporariamente usado como um hospital militar. Quando Kian acordou de manhã, a primeira pessoa que viu foi Arin sentado à sua cabeceira. Assim que a princesa viu o jovem abrir os olhos, ela perguntou a Kian se ele se tornaria um dos seus. Kian olhou confuso nos olhos da garota e se perguntou do que diabos ela estava falando. Kianvert agradeceu à princesa pela oferta, mas a recusou. Arin franziu a testa e disse: é claro que ele não quer ir até ela porque ela é a quinta filha desfavorecida do imperador. Essa garota era um verdadeiro pé no saco. Kian soube imediatamente que tipo de fim a esperava. Mas, com essa atitude, ele ficou até curioso sobre o que seria daquela princesa. Além disso, ele não conseguia se livrar da ideia de que o bastardo do Eshel estava por trás de tudo isso. Kian disse que Sua Alteza estava certa. Ela não estava em condições de apoiá-lo no momento. Ela simplesmente não tem nada a oferecer a ele e, portanto, uma aliança com ela não vale todos os riscos. Mas ele promete esperar pelo dia em que se tornará acessível para a princesa. Mas Arin não deve se iludir, ele não dá nenhuma garantia. A princesa respondeu que entendia tudo e que Kian logo se convenceria de que ela era digna de sua devoção. Arin se animou e declarou entusiasticamente que provaria seu valor mais cedo ou mais tarde. Kian ficou surpreso com as mudanças bruscas de humor de Arin e disse que estava ansioso por isso. A menina, de ótimo humor, foi em direção à saída e agradeceu a Kian uma última vez por ter retornado são e salvo. Um homem com roupas quentes e um capuz na cabeça caminhava por uma floresta nevada nos arredores do acampamento traseiro. Ele olhou ao redor com cuidado para a árvore alta. O homem segurava um cubo brilhante nas mãos, olhou para dentro dele e disse com alívio na voz que quase havia chegado ao seu destino. De repente, ele ouviu a voz de alguém chamando-o pelo nome. Reynold Crimson. Reynold sentiu que não conseguia se mover, como se estivesse acorrentado. O homem parado atrás da árvore disse calmamente que aquilo era uma caixa espacial em sua mão. Um artefato ainda desconhecido do público. Este é um clube mágico sem restrições de espaço interno, permitindo que você carregue tudo o que seu coração desejar. O homem parado nas sombras disse que esta era a obra-prima da Academia de Magia do Reino Garam. Ele passou um ano inteiro em vigilância, porque havia constantemente contrabando sendo contrabandeado para dentro do Império. O estranho pegou o cubo das mãos do contrabandista e disse que agora estava claro como as mercadorias proibidas eram transportadas e que agora ele cuidaria disso. Reynold Crimson, o cavaleiro mago de 7 estrelas do reino de Garan, finalmente reconheceu a pessoa que o havia rastreado. Era Lord Kianvert. Ele sabia que eles estavam drenando o sangue dos corpos dos monstros e carregando-o em vagões de suprimentos que cruzavam as fronteiras do Império. Eles deviam ter um cúmplice encarregado desses suprimentos. O contrabandista respondeu que era a primeira vez que ouvia falar disso. Kian pediu que ele não se fingisse de bobo, pois sabia que eles estavam fornecendo sangue para o mercado negro. Ellis só conseguiu obter o sangue do cão do inferno graças a ele. Reynold não conseguia descobrir quem o havia denunciado. Mas isso não importava mais. Ele não deveria ter deixado Kian ir. Mesmo que seu corpo estivesse preso à magia, ele ainda conseguia se mover um pouco. O contrabandista usou seu sopro de fogo, decidindo lidar com o senhor de uma só vez. Esse foi o preço que ele pagou por seu descuido. Uma enorme chama caiu no lugar onde Kian estava. Reynold deu um suspiro de alívio. Ele quase havia dito adeus à sua vida, e parecia que os rumores sobre a força extraordinária de Kian eram verdadeiros. O fogo destruiu tudo. Até a neve derreteu no local onde a magia foi aplicada. Reynolds sentiu pena do cubo espacial perdido, mas ninguém sabia que tais problemas poderiam surgir durante o transporte. De repente, sangue começou a jorrar da mão do contrabandista e ele perdeu a mão direita. Uma espécie de névoa negra se formou ao redor dele. Com o horror, ele viu à sua frente um Kianvert vivo e ileso. Parecia que era a névoa.
Kian agarrou Reynolds pelas roupas e lhe ofereceu uma escolha. Um fim indolor para quem voluntariamente revela todos os detalhes, ou a morte durante uma série interminável de torturas. O posto comercial na fronteira oeste de Velias estava cheio de atividade. Os comerciantes do mercado negro abriram a caixa de contrabando e começaram a examinar seu conteúdo. Então eles começaram a examinar outros bens. Abrindo outro pacote, eles ficaram horrorizados ao ver a cabeça de Sir Reynold no fundo. Os contrabandistas fugiram e Kieran perguntou a Kian, que os observava do topo da montanha, se ele realmente os deixaria ir. Reynold Crimson secretamente contrabandeou sangue de monstros das linhas de frente para o Império Wusif. E mais tarde, esse contrabando acabou na Academia de Magia do Reino Garan. Era um lugar onde todos os obcecados por magia se reuniam, estudavam as origens e os fundamentos da magia e davam origem a novos tipos dela. O objetivo deles é usar magia além das capacidades humanas. E, por enquanto, eles criam artefatos práticos como aquela caixa espacial. Sua cabeça estava fervendo de tanto pensar no tipo de bagunça que eles eventualmente fariam com aquele sangue. Kian queria detê-los. Kieran o lembrou que queria viver sua vida por si mesmo. Mas de fora tudo parece exatamente o oposto, e Kian respondeu que não queria que o sangue de monstros caísse em mãos erradas. Em uma das propriedades do Império, Vusif Eshel, vestido com um roupão, estava pensativo perto da janela. Ele pensou com ciúmes que seu irmão Kian Vert tinha ido com seu pai para a linha de frente. Na cama, no fundo do quarto, havia uma beldade que perguntou a Eshel se Kian Vert era seu meio-irmão. Eshel respondeu afirmativamente e afirmou que não conseguia tirá-lo da cabeça e que provavelmente era hora de vê-lo.